Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos a esse terceiro período do nosso primeiro ano do ensino médio. Nós vamos ver, esse período, nós vamos continuar falando de células e vamos hoje iniciar a falar sobre a membrana plasmática, que é uma das partes fundamentais da célula. Todo esse conteúdo está lá no capítulo 7 do livro de vocês, lá na página 77, ok? Então, sugiro que vocês peguem lá o livrinho didático de vocês e vamos começar esse período. Hoje, nós vamos nos atentar para a membrana plasmática, que é a parte de fora da célula. Essa que eu estou marcando em vermelhinho aqui, ó. Neste capítulo, fala-se da membrana plasmática e do citoplasma, que é esta outra partezinha aqui mais de dentro. Mas hoje nós vamos nos atentar principalmente à membrana plasmática. É de muita importância que nós saibamos qual é a importância da membrana plasmática para a célula e para nós, Então a gente vai descobrir o que é, como funciona e por que ela é tão importante. Aqui nós podemos ver a célula eucariótica, que é um tamanho um pouco maior. E aqui onde eu já estou marcando de vermelhinho, só para ficar bem fixado, é a membrana plasmática, que é a parte que envolve a célula, ou seja, é a parte de fora da célula. Aqui nós vamos ter 3 perguntinhas que são necessárias que nós saibamos as respostas para que a gente possa entender como é que funciona a membrana plasmática. Bom, essas são as 3 perguntinhas que vão nortear o nosso aprendizado a respeito da membrana plasmática, que é a partezinha de fora da célula. Primeiro, por que podemos dizer que a membrana plasmática é mais do que um simples envoltório da célula? Porque ela não é um simples envoltório. Ela é um envoltório com várias funções. E nós vamos aprender um pouco mais à frente, em funções extremamente importantes. Segunda questão pergunta: qual é o papel dessa membrana na interação com o seu meio? A membrana plasmática ela fica ao redor das células e dentro do nosso organismo. E ela tem diversas funções. Ela delimita, decide quem entra, quem sai da nossa célula, que tipo de substâncias irão entrar e irão sair da nossa célula. São funções que nós vamos conhecer também um pouco mais à frente. E a terceira pergunta, ela está relacionada ao citoplasma, que é a partezinha que está dentro da membrana plasmática. Como as estruturas no interior da célula contribuem para o seu funcionamento e equilíbrio? Como nós vimos na imagem do início, tem a membrana plasmática, que eu marquei em vermelho, e dentro existem várias organelas que nós vamos conhecer o nome. E essas organelas, elas têm funções. E como é que elas contribuem para o funcionamento e o equilíbrio do nosso corpo? Nós vamos conhecer um pouco mais à frente. Pronto. Aqui, meus amores, nós vamos conhecer a estrutura, Como é essa membrana plasmática? Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, é um pedacinho da membrana plasmática, que foi tirado para mostrar para vocês. E algumas observações são: primeiro, ela só pode ser observada no microscópio eletrônico. Então, em um microscópio comum, eu não vou conseguir ver a estrutura da membrana plasmática, porque ela é extremamente pequena e fina. Ela mede cerca de 8 nanômetros, que é uma medida muito pequena, e é formada por uma dupla camada de lipídios. Está aqui, ó, camada de lipídios em amarelinho, certo? E também tem proteínas nessa membrana plasmática. E também tem carboidratos, ok? O carboidrato, glicoproteínas, que são proteínas unidas aos carboidratos. Então, essa é a estrutura da nossa membrana plasmática. Em muitos livros, nós encontramos uma definição chamada de mosaico fluido,
que dá nome à membrana plasmática. Fluido porque essas proteínas, esses carboidratos, eles se movimentam, né, na membrana plasmática. Pronto. Essas proteínas, elas têm algumas funções. Elas podem se movimentar para organizar alguma coisa na célula que esteja fora de ordem, arrumar. Elas podem ser transportadoras, ou seja, elas transportam nutrientes de dentro para fora, de fora para dentro, né? E elas são receptoras, elas recebem, né, os nutrientes que precisam chegar nas células, as substâncias. E essas proteínas, a membrana plasmática no todo, ela ainda decide quem entra e quem sai da célula, de acordo com a necessidade da mesma. Vou desenhar um exemplozinho para vocês, não riam, tá? Da falta de coordenação motora. Vamos lá. Bem aqui eu tenho a célula, ok? Aqui eu tenho o núcleo. Aqui, meus amores, nós temos algumas estruturas, né, que a gente vai conhecer um pouco mais na frente, que são as organelas citoplasmáticas, que tudo isso aqui entre a membrana e o núcleo é chamado de citoplasma, ok? Como é que a membrana plasmática funciona? A membrana plasmática, ela protege toda essa parte de dentro. Vou dar um exemplo. Para vocês entrarem na escola, quem é que está lá no portão? Seu Raimundo ou o Arnaldo. Então, eles decidem quem entra e quem sai da escola. Então, a membrana plasmática, ela decide quem entra, ela tenta decidir, geralmente ela consegue. Quem ela pode deixar entrar e quem ela pode deixar sair. Assim funciona a membrana plasmática. Quem faz a escola funcionar são as organelas, aliás, são vocês e nós professores. Aqui, no caso, as organelas citoplasmáticas, nós vamos conhecer o nomezinho de cada uma delas mais na frente. E aqui o centro, olha, né? O núcleo, que é o que o manda-chuva, quem comanda as informações da célula. Então, quem é essa aqui? A piedade, né? Então, vamos lá, ó. Membrana plasmática, quem decide quem entra e quem sai da célula, Arnaldo e seu Raimundo. Quem faz a escola funcionar? Alunos, professores, coordenadores, que são o citoplasma, que é o citoplasma, que são as membranas. E quem é que faz, quem é que controla tudo dentro da escola? O núcleo, que é a piedade, ok? Espero que ela não veja esse exemplo, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aqui as proteínas, né? A proteína mais o carboidrato, eles formam glicoproteínas. A gente vai ler a definição. Participam da identificação de outras células, identifica invasores, é uma ação de extrema importância para a defesa do organismo. Por quê? Se entra um organismo indesejado no meu corpo, as proteínas mais os carboidratos que formam as glicoproteínas, elas vão identificar e tentar proteger o meu corpo contra aquele invasor. E também a gente tem como exemplo, olha, desse tipo de ação, os glóbulos brancos, que eles fazem o quê? Eles atacam as bactérias invasoras, né? Então, na membrana plasmática dos glóbulos brancos, tem lá umas glicoproteínazinhas que fazem com que eles reconheçam as bactérias e que tentem, né, matá-las, ok? Aqui, meus amores, é só tô só repetindo, né, que duas funções, né, da membrana plasmática, uma delas é a entrada e a saída de substâncias da célula, ela decide, né, o que pode e o que não pode entrar, o que precisa e o que não precisa entrar, e ela atua na comunicação com outras células. Então, essas são as definições primeiras a respeito da nossa membrana plasmática. Espero que não tenham ficado muitas dúvidas, né?
Mas se tiverem ficado, eu estou disponível para vocês no horário de aula, né? Da aula de vocês, para qualquer pergunta. Voltem lá no Classroom, lá tem algumas perguntinhas para vocês responderem e me entregarem até a data que está disponível lá. Então, cheiro no olho e até a nossa próxima aula.